Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus te ilumine e te abençoe. Que a graça de Deus venha estar presente no teu coração e na tua vida. Temos a oportunidade de vermos hoje o 14º milagre de Cristo, com muitas surpresas, com muitas bênçãos incríveis para cada um de nós. Mas antes disso, antes de abrirmos a Bíblia, vamos fazermos uma oração. Para que a graça de Deus, que procurou ao longo deste culto se manifestar na tua vida, venha operar, venha transformar, venha renovar o teu dia a dia, venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua família. Oramos, falamos com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, graças te damos por tudo, que o teu poder e a tua luz venham estar presente na vida e no coração de cada um de nós. Guia, purifica, santifica, renova-nos com o teu poder e com a tua graça. Venha curar, venha libertar, venha abençoar, ó Deus, em cada vida e cada coração que está aqui presente. Abençoe aqueles que estão em casa, Senhor, que estão em casa e precisam do teu toque, estão precisando de um milagre, estão precisando de uma cura, de uma libertação. Opera no seu coração e na sua vida, Senhor. Ajudai-os para que possam conseguir ouvir a tua palavra, aprender dela. Obrigado por mais este culto, Senhor. Obrigado por mais este momento. Dai sabedoria e entendimento através do teu Espírito para cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Convido então você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8 e versículo 40. Como tinha falado, e o próprio introdução ao livro de Lucas, inclusive eu preguei, tem uma mensagem aí no site, que é apenas sobre a introdução do livro de Lucas. Você que desejar, é bastante interessante, www.ministeriocrissenhor.com.br, né? Só procurar lá em pregações, Bispo Leandro Leão, e aí você vai achar esta mensagem. Preguei em Bento Gonçalves, sobre a introdução do livro de Lucas. Graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 40. Esse texto, ele traz, na verdade, 2 milagres de Cristo. Nós vamos ver um hoje e o outro na semana que vem, né? São muitos detalhes, são muitas riquezas de informações que cada um deles trazem, né? Então, hoje nós estaremos vendo o 14º milagre de Cristo, a filha de Jairo. Lucas 8:40, assim nos diz. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhes dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui hoje estudando esse 14º milagre de Cristo, a filha de Jairo. Tanto o evangelista Mateus
tanto Marcos, tanto Lucas, falam e relatam este acontecimento. A diferença é que quando você olha lá no livro de Mateus, né, já se levanta de imediato a questão que a menina está morta. Aqui quando a gente começa a ler, ele vem e conversando, pede para que, dizendo que a sua filha estava à morte. Tanto Marcos quanto Lucas identificam a pessoa como sendo Jairo. Mateus não identifica, apenas diz que é um lá da casa. Então é muito provável que Mateus esteja contando os fatos a partir da morte dela, que aqui, a partir do versículo 49. Então é muito provável que lá Mateus esteja contando os fatos a partir da morte da criança e não os fatos que antecederam. Por isso, daqui a pouco, se você ler entre uma e outra, você vai encontrar esta diferença de informação. Outro ponto que a gente pode dizer, e esse texto ele ensina muito a gente, é dizendo que os planos de Deus nunca dão errado. Tenha em mente isso. Os planos de Deus nunca fogem do controle e nunca dão errado. E essa informação está escrita aqui nos primeiros versículos, quando o texto diz que o homem que chegou, versículo 41, era príncipe da sinagoga. Sinagoga é uma espécie, hoje a gente pode chamar de igreja, de casa de oração, que foi criada no tempo do exílio do povo na Babilônia. Como eles não podiam mais ir a Jerusalém, porque estavam presos em diversas regiões, eles criaram casas para ali adorar a Deus e deram o nome de sinagoga. Então, quando a gente estuda o Velho Testamento e a gente chega nesta parte do exílio, a gente fica pensando, poxa, Deus tinha tantos planos, Deus tinha tantas coisas boas para o povo, e no final acabou dando tudo errado. Não, no final deu tudo certo. Porque se o povo tivesse continuado da mesma forma que estava, primeiro eles iam se condenar todos. Segundo, o evangelho ia continuar muito restrito apenas em Jerusalém, que era o único lugar onde eles faziam sacrifícios e adoravam a Deus. Né? Por costume, ainda devido à prisão da mente deles, ainda lá na lei de Moisés, eles só adoravam a Deus se estivesse em Jerusalém, se estivesse fora, não podia. Houve até conflitos por outros terem tentado espalhar mais o evangelho, criando outros lugares de adoração a Deus, e deu problema. Então vemos que quando acontece o exílio, quando o povo é exilado, Deus resolve dois problemas com esse acontecimento. O primeiro, o povo entende que a sua incredulidade, os seus pecados, os seus erros, os estava levando à destruição, que a fidelidade a Deus não é uma simples obediência a alguém espiritual, é algo muito mais presente, muito mais real. A infidelidade a Deus nos torna inimigos de Deus, como nós vimos no culto de terça-feira, que Paulo mesmo prega sobre isso. E ao sermos inimigos de Deus, nós passamos a ser amigos daquele que veio para matar, roubar e destruir. E por consequência, todos esses acontecimentos passam a fazer parte do nosso dia a dia. Então o povo consegue primeiro perceber que eles estavam sendo amigos da pessoa errada. Por isso que tudo estava dando errado na vida deles. Segundo, através disso, Deus pôde disseminar o evangelho de uma forma nunca vista antes. O povo deixou de ficar com a sua mente presa em uma única cidade e passaram a desenvolver muitos lugares de adoração e para servir a Deus. O que proporcionou que muito mais pessoas conhecessem o evangelho de Cristo. Não são todos que podem andar 3, 4, 5, 10, 15, 20 dias em cima de animais para chegar até a igreja, assistir um culto e voltar para casa. Mais 20 dias de volta. Não são todos que podem fazer isso. Né?
Não são todos que podem ficar 15, 20 dias viajando para ir, mais 15 para voltar, só para assistir um culto. Com isso, Deus consegue resolver 2 problemas. E aqui nós estamos num tempo, inclusive se você quiser ler mais sobre isso, recomendo você ler o livro de Ageu, Antigo Testamento. Esse é um livro que trata bastante sobre a construção de um desses templos, de um desses locais, né? Do quanto o povo estava preocupado com a qualidade do que gostariam de construir, e não preocupados com a parte espiritual, que era muito mais importante. E ali então há uma grande interação entre Deus, Ageu e o povo. Leiam, que é um livro bastante interessante. Então vemos aqui então que este homem, com uma origem em toda esta história que eu acabei de contar, ele era príncipe da sinagoga, ou seja, ele era príncipe da casa de Deus. Em outras palavras, é como se fosse um pastor. É como se fosse hoje um pastor, né? O príncipe é o pastor, o rei lá é o bispo, enfim, né? Então ele era como se fosse o pastor aqui. E ele, sendo pastor da casa de Deus, estava com a sua filha morrendo em casa, e ele correu para Cristo para implorar por um milagre. Veja que o teu cargo, a tua função, o nível que você tem dentro da igreja, não te gera milagres automáticos. Não é porque você tem um cargo dentro da igreja que você está protegido contra toda espécie de mal, doença, enfermidade. Pronto, na minha casa não morre mais ninguém. É assim que funciona? Não. O cargo é apenas um trabalho que você ministra para Deus. Seja ele um cargo de maior responsabilidade, de menor responsabilidade, mas enfim, conforme o ministério que Deus deu a cada um, para um, já disse Mateus, ele deu um ministério, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5, cada um conforme o seu desempenho pode vir a crescer ou a perder aquilo que ganhou. Aquele que ganhou apenas um ministério veio a perder porque não realizou bem o seu trabalho. O outro que ganhou 2 ministérios acabou tendo dobrado porque fez um bom trabalho e assim foi ele acrescido mais. Aquele que ganhou 5 fez um bom trabalho e acabou ganhando mais. Ou seja, não é porque você tem poucos compromissos com Deus que você vai conseguir, quem sabe, fazer o melhor. Às vezes, aquele que está sobrecarregado está fazendo mais do que você, que tem apenas um. Porque isso varia não pela capacidade, mas pelo empenho de cada um em fazer o trabalho que Deus lhe confiou. Este homem, ele está então como príncipe da sinagoga, como pastor da igreja, enfrentando um problema na sua família. Como disse, ter um cargo não te isola de problemas. Você continua sendo um ser humano como qualquer outra pessoa. A gente não vem aqui de capa vermelha, eu sou o super-homem, né? A gente não vem aqui vestido de Batman, aqui. A gente não vem aqui vestido de qualquer outro super-herói que você tem em mente. Continuamos sendo ou melhor, continuamos sendo homens comuns, normais, né? Mesmo que algum superpoder, como a gente poderia dizer, que é aquilo que a gente chama de dom, mas que não nos torna diferente. E este homem teve a humildade de perceber isso. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho um cargo, não é porque eu tenho um compromisso, não é porque eu tenho um nível alto de responsabilidade diante da igreja de Deus, que eu deixo de ser um ser humano. Eu tenho uma filha, ela está doente, e eu vou orar, e eu vou buscar a Deus para alcançar a cura. Vemos que ele vai até Cristo e implora para que Cristo, ele se prostra aos pés de Cristo, implora que Cristo fosse até a sua casa e orasse pela sua filha, que estava muito mal. Por quantos, quem sabe, ele já não tinha orado?
Para quantos ele já não tinha aconselhado? Para quantas pessoas diferentes ele já não tinha feito esse trabalho que ele estava pedindo para Cristo fazer? Mas as coisas não são como nós queremos, as coisas são como Deus quer que elas sejam. E ele, sendo um líder da igreja, não se exaltou por isso, pelo contrário, se humilhou a Deus, reconhecendo que assim como muitos precisavam de curas, e vieram até ele, vieram até o templo, vieram até Cristo, e receberam, também chegou a vez dele de precisar da ajuda de Deus. E ele vai até Deus, ele vai até Cristo, ele clama a Cristo, ele implora que Cristo fizesse alguma coisa pela sua casa, pela sua família. Ele demonstra humildade, ele demonstra fé, ele demonstra confiança em Cristo. Ao Cristo ver todas essas qualidades mínimas que um ser humano deve possuir para ser participante de algum milagre na sua vida, ao perceber que ele possuía todas essas características mínimas, ele decide: eu vou até a tua casa. Ao estar indo até a casa de Jairo, eles acabam se deparando com uma situação não esperada, com uma determinada mulher, que veremos na próxima semana. Como eu disse, seriam muitos detalhes para mim trazer para vocês em apenas um culto, em apenas uma mensagem. Vejo que já estou com quase 20 minutos de pregação e não saí dos 3 primeiros versículos ainda. Veja como a Bíblia é rica em detalhes e informações que nem sempre estão escritas de forma visível. Mas vemos que quando eles estavam indo em direção à casa de Jairo, houve uma dada situação que atrasou Cristo. De repente, chega uma outra pessoa da casa de Jairo e diz para ele: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de falecer. Cristo, ouvindo aquilo, se vira para ele, porque mesmo Cristo estando envolvido com aquele milagre, com aquela situação, Jairo não se desligou de Cristo. Jairo não perdeu o foco em Cristo. Mesmo estando rodeado com uma multidão de pessoas, e era um tempo onde as pessoas não usavam, ou não era comum, usarem roupas tão diferentes como é no nosso caso. Se eu olhar aqui, tem um de verde, um de rosa, um de azul, um de preto, um de branco, né? É uma imensidão de cores que facilita em uma multidão tu identificar quem é quem até pela cor da roupa. Agora tu vai para aquele tempo, tudo de branco. Tu imagina uma multidão, tudo com uma fisionomia semelhante, era tudo uma mesma raça, vamos dizer assim, era com a mesma origem, era tudo judeu, né? Não tinha esta misturança que nós temos, principalmente aqui no Brasil, né? Que facilita para diferenciar. É o mesmo que você chegar em algumas regiões que só tem alemão, é tudo branco, que é um leite, do olho azul, cabelo loiro, e tudo vestido de branco. Identifica quem é quem no meio de uma multidão dessa. A atenção que tu tem que ter ao estar no meio desta multidão tem que ser maior do que a nossa hoje. E Jairo estava ali sendo espremido, empurrado pela multidão, como o próprio Pedro descreve depois, mas atento aonde Cristo estava e acompanhando nele. E Cristo escuta a conversa e diz para Jairo: não temas, crê somente e será salva. Nenhum momento eu vejo Jairo murmurar. Nenhum momento eu vejo Jairo reclamar. Nenhum momento eu vejo Jairo dizendo para Deus que agora a sua situação era impossível. Que se antes as coisas já estavam complicadas, com esse novo fato que aconteceu, se tornou praticamente insustentáveis. Quem sabe você aqui da igreja, ou você de casa, está vivendo uma situação como essa.
já estava vivendo algo que estava lhe causando tristeza e sofrimento. A coisa já estava ruim. De repente, hoje ou durante a semana, lhe aconteceu algo novo que lhe tornou a situação ainda pior do que já estava. Lhe tornou ainda pior do que já estava. E aí você começa a olhar para Cristo e dizer: Jesus, tu além de não me ajudar, não me protegeu do novo problema. Foi assim que Jairo se comportou? Não, se Cristo está no negócio é para ganhar sempre. Se Deus venceu no Velho Testamento, começou com a sua igreja lá em Abraão, numa família de 3 ou 4 pessoas. Como é que começou a igreja de Deus? Abraão e Sara, que foram ter filho com quase 100 anos. Lá começou a igreja de Deus. Entre um casal que resolveu confiar, entre um casal que resolveu ouvir o chamado de Deus, sair do meio da sua parentela, ir para o meio do nada e esperar sabe-se Deus o quê. Assim começou o evangelho de Deus na terra. E isso foi se acumulando fatos e acontecimentos e problemas e lutas, porque o inimigo nunca cansou de tentar destruir, mas em cada tentativa dele, Deus vencia de novo. Tornando, e creio que foi a maior grandeza do trabalho de Cristo e do trabalho de Deus, foi pegar o exílio, um momento de escravidão do povo, e tirar daí 2 grandes oportunidades. Primeiro, mostrar para o povo que sem Deus eles estavam perdidos. Com provas, com obras, com testemunhas, sem deixar dúvida. Segundo, fazer com que o evangelho não ficasse e não continuasse aprisionado apenas em Jerusalém, mas fosse disseminado por todo o mundo. Resultado, hoje temos uma igreja em cada esquina. Vitória do tempo da Babilônia. Foi lá que começou o negócio. Foi lá que começou com a criação, como nós vimos, das sinagogas. Então nós vemos aqui então que Jairo, a sua situação, quanto mais ele orava, quanto mais ele confiava em Deus, pior ficava. Quando ele começou a buscar e a confiar em Deus, ele tinha uma chance de ver a filha morrer. Quando ele fala com Jesus, Jesus diz: eu vou te ajudar. A guria morre. Poxa, eu achei que quando Cristo fosse dizer que ia me ajudar, a coisa ia melhorar. O cego lá só pediu e ficou curado na hora. O outro chefe pediu a cura para o seu empregado. Jesus nem foi lá, só disse: está curado. Ele chegou em casa, o homem já estava curado. Pô, agora comigo que sou líder da igreja, que sirvo a Deus minha vida toda, eu faço um pedido para Cristo, em vez de melhorar, piora? Está entendendo a situação dele? Gente que nunca sequer falou no nome de Deus, nunca tinha buscado a Deus, foram lembrar de Deus em meio a uma doença, uma enfermidade. Pediram uma vez para Cristo e foram curados na hora. O homem que era pastor da igreja, que era líder da igreja, que estava na frente do trabalho, que confiava, acreditava em Deus também, que se propôs a fazer um trabalho limpo, honesto, uma raridade nesse tempo. O homem que estava tentando fazer tudo certinho, vai aos pés de Cristo, pede um milagre, e o que ele recebe como resposta? Tua filha morreu. Vemos como Cristo e como as coisas de Deus, enquanto não se transformam no milagre propriamente dito, são difíceis de entender. Quanto mais você quer crer em Deus, a impressão que dá que mais motivos tu tem para não acreditar. Elas são incríveis. Aqui nós estamos vendo isso, claro, com uma pessoa com um nível espiritual alto. Não era mais um coxo, mais um paralítico, não era mais um cego, não era mais um leproso.
Não era um qualquer, era um homem que estava dentro da igreja orando e buscando a Deus constantemente. E não era mais um fariseu safado, sem vergonha, hipócrita. Não era alguém que os seus lábios dizem uma coisa, o seu coração diz outra. É alguém que se prostrou aos pés de Cristo, independente do que os outros iam dizer ou não, clamou a Cristo, buscou a Cristo e Deus viu nele sinceridade. Tanto que se propôs acompanhá-lo. Mas mesmo assim, ele passa por uma situação ainda mais difícil. Todo mundo estava recebendo o milagre na hora. Multidões iam até Cristo. E os textos falam, e todos eram curados. De forma imediata. O homem que servia a Deus, que buscava a Deus, que amava a Deus, que confiava em Cristo, foi pedir o milagre, quando achou que estava na mão, morre. Quando achou que agora a coisa vai desabar mesmo. E caiu, se tornou pior ainda. Porém, ele não deixou de confiar em Cristo. Se Deus está falando, está falando. E foram até a casa de Jairo. Chegando lá, estava todo mundo chorando, já fazendo o velório da guria. E Cristo vendo aquilo, toda aquela gente, Cristo diz para eles, querendo de certa forma até consolar, não chorem, a menina não está morta, apenas dorme. Virou a piada do dia. Todo mundo deu risada. Todo mundo deu risada de Cristo. Está vendo no meio de que tipo de gente Jairo vivia? Diante disso, eu posso dizer, a fé de Jairo era muito maior ainda. Quando todo mundo gozava e ria de Cristo, ele saiu da sua casa, foi até Cristo, se prostrou e clamou a Ele. A família dele podia não valer um vintém. Agora, ele confiava em Cristo. Ele confiava em Deus. Ele acreditava em Deus. Então, olha a situação. Jairo era príncipe de uma sinagoga, ligado a uma religião que queria matar Cristo. A sua família, ninguém acreditava em Cristo. Tanto que deram risada quando ele manifestou algo simples, falou de algo simples. Mas ele era diferente. Como a gente pode dizer da seguinte forma: a casa dele podia ser um inferno, mas ele era o anjo que estava ali para fazer a diferença. Na minha casa ninguém busca Deus. Não, ninguém não, eu busco. Na minha casa ninguém mais confia em Deus. Ninguém não, eu confio. Na minha casa ninguém mais quer ouvir falar de Deus, porque serviram Deus tanto tempo e agora a menina está morta. Nem curada foi. Não. Vocês deixaram de confiar em Deus por um problema, por uma dificuldade que aconteceu na tua vida. Eu continuo confiando em Deus. Eu continuo acreditando em Deus. E lá estava ele, grudado com quem? Com Jesus. A família toda sai, como Cristo pediu, que todos saíssem, que ficasse apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, porque o resto era só estrovo mesmo. Não ia ajudar para nada. E Jesus, como nunca deixa na mão quem de fato confia nele. Pega na mão da menina, simplesmente diz: menina, levanta. O texto ele não conta mais o que acontece neste exato momento. Ele apenas pula etapas e diz que o Espírito voltou, ela se levantou e ele disse para que dessem para ela de comer. Ela já estava muitas horas sem comer. Já devia ter morrido há bastante tempo, bastante horas. Mas o que me chama a atenção aqui, e eu quero deixar isto também para vocês, uma curiosidade que eu sempre tive, é o que aconteceu naquela casa. Que Cristo disse para eles que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Mas o que aconteceu?
Ah, foi a ressurreição, a guria morreu, não, não é isso. Isso a cidade inteira já sabe, que a guria morreu e agora estava viva. O que adiantava o pai e a mãe não contar, se a cidade inteira estava lá? Todo mundo viu a guria morta, de repente está todo mundo vendo ela viva? Algo muito maior aconteceu nesta casa. Algo muito maior aconteceu neste dia, que o texto não relata, porque Cristo não permitiu que se contasse e que se relatasse. Quando vamos descobrir? O dia que estivermos no céu. Aí certamente nos será contado. Até lá, esse será mais um mistério da palavra de Deus que levo no meu coração para lá um dia descobrir todo o restante. O que sabemos é, não desista, não olhe para o tamanho do teu problema ou as circunstâncias que te rodeiam. Não compara o teu problema com o problema dos outros. Não compara a solução do teu problema com a solução que foi dada para os outros. Cristo age de forma individual na vida de cada uma das pessoas. Cristo age de forma individual na vida de cada uma das pessoas. Creia, confie, acredite, tenha fé. Tenha fé, busque a Deus, clame a Deus e certamente Deus fará tudo por você. Lembre-se, Deus, através de Cristo, nunca perde batalha. As piores situações, Ele as transformou em grandes oportunidades de cura, de transformação, de disseminação do Evangelho a um nível nunca visto antes, tendo Ele começado a levantar a sua igreja com apenas 2 pessoas. Eram apenas 2 pessoas que começaram com fé e confiança em Deus erguer um ministério. Não é diferente na nossa igreja. Apenas 2 pessoas tiveram a fé de clamar e de buscar a Deus. Apenas 2 pessoas tiveram a fé de ir para um lugar que não conheciam ninguém, que não tinham amigos, que não tinham parentes, que não tinham recursos, mas foram para lá, assim como Abraão e a sua esposa Sara o fizeram. Assim também os líderes desta igreja fizeram. Lá em 1983, foram por meio do nada, sem amigos, sem conhecidos, apenas porque Deus estava enviando. E hoje, estamos cada um de nós aqui, clamando, orando, buscando a Deus, centenas de pessoas nos assistindo. Na semana passada, no culto da semana passada, até o sábado, mais de 1000 pessoas já tinham assistido ao culto. Então são milhares de pessoas acompanhando, assistindo, aprendendo a entender os milagres, aprendendo a confiar mais em Deus, descobrindo pérolas como essas que estavam até hoje escondidas neste milagre, escondidas nesse texto. E há muito mais ainda. Estamos apenas no 14º, são 32 que nós vamos ver. Cada um deles traz algo novo, um fato novo, algo incrível para nós despertarmos e outros fatos para nós guardarmos o nosso coração para descobrirmos o dia que estivermos com Deus, já que o texto não conta. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que jamais te falte fé, que jamais te falte confiança, que jamais te falte expectativa com relação a Deus, que jamais te falte esperança, fé, esperança e amor. 3 sentimentos que jamais devem faltar ou deixar de existir no teu coração e na tua vida. Bem disse Paulo na sua linda carta aos Coríntios, capítulo 13. Vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos orar. Dia onde se comemora o dia do amigo, né? Que Deus abençoe e agradeço a Deus por cada um das centenas de amigos que tenho a oportunidade de ter
muitos grandes amigos que, infelizmente, pouco tempo tenho para vê-los, apenas em ocasiões muito especiais, mas cada vez que os vejo, é ainda mais especial. Que Deus possa guardar a cada um deles, que Deus possa abençoar a vida de cada um deles. Certamente muitos desses estão assistindo agora. Que a graça de Deus se multiplique sobre a vida de cada um de vocês. Porque o que nós queremos é que esses laços de amizade que estão sendo construídos aqui na terra possam perpetuar para a eternidade quando estivermos junto ao nosso Deus. Como disse o apóstolo Paulo em belíssimas palavras, hoje, neste tempo, servimos a Deus vivendo em uma barraca que é o nosso corpo. Mas ainda serviremos a Deus vivendo nos lugares celestiais. E aquilo que hoje o conhecemos como alguém que olha um espelho embaçado, parte conhecemos, parte não. Virá aquele que conhece todas as coisas e passaremos a não conhecer mais em parte, mas o conheceremos por inteiro, o conheceremos face a face. Oramos, falamos com Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, que a tua alegria, que a tua paz, que a tua bênção, que a tua graça venha transformar, renovar e abençoar o coração de cada um de nós. Nós queremos nos aproximar de ti, Jesus. Nós queremos nos aproximar da tua bênção, da tua graça. Nós queremos nos aproximar da tua glória. Nós queremos, ó Senhor, estarmos juntos a ti, clamando, orando, bendizendo ao teu nome, a tua graça e a tua bênção. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e realizado na nossa vida. Muito obrigado por tudo que tem operado no coração de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por nos dar a oportunidade de, nesta noite, estudarmos o milagre que aconteceu na vida de Jairo. Esse homem de Deus que servia a Deus, e mesmo servindo a ti, Senhor, não teve um milagre recebido da forma mais fácil, como seria de esperar. Obrigado, Senhor. Derrama o teu poder, a tua graça e a tua bênção na vida e no coração de cada um de nós. Transforma, purifica, santifica, renova, ilumina, guia. Dai-nos a paz, o amor, a bênção e a glória. Repreenda o devorador, repreenda todo o mal, desfaça tudo aquilo que não provém de ti. Anula, ó Senhor, todo o poder das trevas. Anula tudo aquilo, ó Deus, que não é da tua vontade, que está agindo sobre a vida do teu povo. Aproveitastes um povo, ó Deus, aproveitastes um povo, Senhor, que estava sendo escravizado, dominado, por consequência do pecado e as escolhas que fizeram ao longo da sua vida. Mas tu sabiamente usou deste tempo, Senhor, usou deste tempo, amado Deus, para manifestar a tua graça, para manifestar o teu milagre, para manifestar a tua glória, ao ponto, ó Pai, de conseguir novamente o teu evangelho se levantar de forma grandiosa ou se espalhar por diversas sinagogas em diferentes tempos. E hoje, Senhor, diversas igrejas espalhadas por todo o mundo. Graças a ti, Senhor, que fosse sábio ao escolher pessoas que queriam te amar e te servir, para se levantar e usar servos como Ageu para construir templos e ali adorarem o teu nome. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter dado a oportunidade para Ageu ter construído esse templo, para Esdras também o mesmo trabalho manifestar, e outros tantos e tantos servos que erguestes, para que o teu nome não sumisse no tempo, muito pelo contrário, fosse a tua palavra hoje o livro mais vendido que há no mundo. Obrigado, Senhor.
Que a tua alegria, que a tua paz, que a tua bênção se manifeste na nossa casa, no nosso lar e na nossa família, para transformar, purificar, guiar, renovar, operar no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que manifestou. E estou certo que mesmo que seja para nós tão difícil conseguir o milagre que precisamos, assim como foi para Jairo, mas não desistiu até o final e a bênção recebeu. Certamente conosco não será diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.